Em nossos estúdios do Você Pode Ser Feliz, aqui na Rede Século XXI, querido Padre Jefferson. Padre Jefferson, sua bênção, Padre. Deus abençoe, obrigado pelo convite, bom estar aqui com você hoje. Amém, Padre. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito feliz de estar aqui de novo, participar com vocês, contar um pouquinho da nossa história, do desafio que Deus colocou na minha vida e que transformou toda a minha história. Padre, nós não temos palavras para agradecer ao Senhor pela presença aqui, porque tem uma frase que diz assim: palavras convertem, mas os testemunhos arrastam. É isso mesmo. Né, Padre? Por isso, eu queria pedir que o Senhor começasse se apresentando e falasse para nós um pouco desse grande sofrimento e de como o Senhor viveu. Quem é o Padre Jefferson e o que aconteceu com o Padre Jefferson nesses últimos tempos? Vamos lá então falar um pouquinho, né? O Padre Jefferson tem 16 anos de padre, sou padre da Paróquia São José, lá em Bragança Paulista. Quero mandar um abraço para o meu povo lá de São José. Certamente está acompanhando. Com certeza estão me acompanhando. E me acompanharam durante todo esse processo que eu passei, todo esse problema que eu vivi. Quantos anos o senhor está nessa paróquia? 16 anos, é minha primeira paróquia. Sua primeira paróquia? Minha primeira paróquia, Padre. A ligação do Fui povo ordenado, com o Senhor. o bispo me colocou lá e estou lá até hoje. Meu Deus, então o povo acompanhou, sofrendo junto, do ladinho. E não soltaram minha mão. Não soltaram a mão. Isso foi muito importante. E foi um grande, vamos dizer assim, como vamos falar daqui a pouquinho também do livro, que toda essa história virou um livro, não é? Que será lançado no próximo sábado, lá na Expo Católica, e com grande alegria a Associação do Senhor Jesus, que está preparando tudo. Então, isso para mim também é um motivo de grande alegria. Essa história começou no dia 4 de setembro de 2020, né? Quando uma forte dor de garganta, e eu até pensava que podia ser a Covid. Estávamos ali no numa olho do furacão da Covid. Então eu pensei, deve ser Covid. Fui para o hospital, fizemos o teste, deu negativo. Voltei para casa, no outro dia a dor intensificou. Voltei para o hospital, agora num outro hospital, no Hospital Santa Catarina. E quando ainda no pronto-socorro, o primeiro contato com o hospital, uma enfermeira, que eu preciso até descobrir quem é, não é? Uma enfermeira que estava lá no plantão, quando ela pegou aquele palitinho de sorvete e baixou a minha língua, ela parou tudo. Padre, seu caso é grave. Eu tomei um susto, porque eu falei para ela brincando, eu quero só uma pastilha para a garganta, a dor vai passar. Ela falou para mim, não, padre, seu caso é grave. 10 minutos depois eu já estava na UTI. Fiquei 7 dias, começando o calvário, 7 dias na UTI, uma dor de garganta. Os exames foram sendo feitos e chegou o diagnóstico, né? Um linfoma não Hodgkin, que pegou garganta e nariz. Ainda estou com uma cicatriz no nariz, né? O linfoma comeu a cartilagem do nariz, então cedeu. Posteriormente vamos fazer a reconstrução do nariz. Então está aqui a marca da guerra. A marca da guerra. A marca da guerra. A guerra que eu venci a batalha. Ficou a marca, mas eu estou aqui para contar a história. Então isso eu sempre comparo com o vencedor da guerra, que foi para o combate, que se feriu, saiu machucado, marcado, mas venceu. Então a marca da guerra, isso conta muito para mim, né? No começo, é claro, a gente estranha, olha no espelho, acha tudo esquisito, mas até já acostumei. Estou achando que eu estou até bonitinho, com o nariz amassado, né? Mas para dizer um pouquinho isso, começou o calvário de um linfoma não Hodgkin, muito agressivo. O senhor nunca tinha sentido nada antes? Nada, nunca tinha ficado internado, nunca passei por hospital. E digo para você, padre, isso me fez crescer muito, porque eu vou confessar uma coisa, que o meu povo da São José sabe. Eu tinha uma limitação muito grande em acompanhar os doentes nos hospitais. Quando ligava para mim e dizia ao padre, tem uma pessoa na UTI que precisa da unção, eu ia. Mas eu confesso que eu ia com muito sacrifício interior. Para mim era difícil aquilo,
pessoalmente, se deparar com aquela situação, com a limitação humana, ver aquela pessoa doente, de repente esperando só minha unção para partir. Eu tinha uma dificuldade tremenda. Peça para eu celebrar 10 missas num dia, mas não peça para eu ir na UTI. Era assim no passado. Mas eu ia, com sacrifício, eu saía de lá arrasado. Deus mudou isso na minha vida. Hoje eu entendo, hoje eu vejo quão é importante a presença do sacerdote, porque eu também fui acompanhado por um padre quando eu estava na UTI, quando eu estava no quarto mesmo, lá no Hospital Santa Catarina, o Padre Alessandro sempre comigo, levando comunhão, conversando. Padre Alessandro também é da diocese? Não, Padre Alessandro, capelão do Hospital Santa Catarina. Capelão do hospital. Sempre estava comigo. E aí hoje, né, eu me sinto muito mais forte, eu me sinto muito mais realizado em tudo que faço. E hoje a UTI já não me assusta mais, né? Depois que eu voltei, depois que a médica liberou, hoje eu vou e entro numa UTI tranquilamente. O significado mudou, né, padre? Totalmente. Padre, e esses 7 dias iniciais na UTI, o que passava na sua cabeça? Rapaz, olha, eu vou te dizer que esses primeiros 7 dias eu fiquei em órbita. Primeiro porque eu tomava remédios fortíssimos para eu aguentar dor. Tomei muita morfina, tomei, como se diz, né? Sossega-leão. Eu tinha alucinação, via bicho na parede, conversava sozinho. Eu percebia que eu estava conversando, mas não sabia com quem. Mas eu falava, e falava muito. E nesses 7 dias foi muito difícil. Eu ouvia aquele barulhinho, os pi, 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 o dia inteiro. A luz nunca apagava, exame atrás de exame, sangue, tirando sangue o tempo todo para descobrir como é que estavam as coisas. Então, esses 7 primeiros dias, eu confesso para você que eu não me lembro muita coisa. Quando eu fui para o quarto, que eu comecei a retomar um pouco mais a consciência do que estava acontecendo e pedi para a minha médica, doutora, me tira da UTI, por favor, me manda para o quarto. Aí é quando as coisas começaram a melhorar, né, psicologicamente falando. E aí comecei a entender, porque quando me levaram, tiraram-me da UTI e foram me levar para o quarto de cadeira de roda, e eu queria sair andando, não deixaram, né? A hora que saio do elevador, a placa, oncologia. Eu ainda não sabia do diagnóstico. Não sabia, padre? Não. Mas a negação, né? Não, eu acho que eu estou aqui porque o hospital está cheio, estamos aí vivendo o tempo da Covid, então não deve ter quarto em outros setores. Vai ver, o único quarto vago é aqui na oncologia e é aqui que eles me trouxeram, tranquilo. Olha só, para mim era uma negação, eu não estou com isso, não é verdade. E fiquei nesse quarto uns 20 dias. E quando o senhor entrou ali, teve algum momento, padre, em que tenha batido uma revolta, um questionamento com o Senhor, de quem diz assim, meu Deus... Por quê? Claro, natural. É importante falar sobre isso, claro, né, padre? Porque as pessoas, às vezes, elas passam, nós passamos por isso. Sim. E se sentem extremamente culpadas depois, dentro de um pecado imperdoável. E o nosso Deus é misericordioso conosco em todo o tempo. O tempo todo. Né, padre? O tempo todo. Mas é claro, nós somos humanos, nós somos super-homens, não somos super-heróis. Não somos, não. Embora muitos acreditem que sim, mas não somos. Nós somos gente como gente. E, claro, por que eu? Por que acontecendo isso agora? E eu sempre tive uma vida muito corrida, sabe, padre? Muitas funções, sou capelão das Irmãzinhas da Imaculada Conceição lá em Bragança, sou pároco, trabalho muito, gosto de escrever. Esse é o meu 3º livro, que nós vamos lançar agora. Então, eu tinha uma vida muito corrida. E, de repente, Deus vem e puxa o freio de mão. E diz assim, ó, calma, está correndo muito. Sabe a historinha de Marta e Maria? Né? Eu lembrava muito disso, né? Marta, você anda preocupado com muita coisa, correndo com muita coisa, porém, você foi muito ativo. Só uma coisa é necessária. Poxa né? vida. E eu lembrava disso. Eu falei, ó, Deus puxou o freio de mão, então eu tenho que aprender, tenho que tirar coisa boa disso. E Deus foi maravilhoso comigo nesse período. Foi um tempo muito triste, sim.
fiquei sem ver meus pais mais de um ano por causa da doença e por causa de ter que manter a distância devido à Covid. Eu tive que fazer 7 sessões de quimioterapia, cada sessão de 3 dias seguidos, bem puxado. E depois da quimioterapia, eu estava ouvindo você pedir oração para alguém que vai fazer transplante de medula. Isso. Que Deus abençoe, vai dar tudo certo, tenha certeza. Eu também tive